Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Irmão muçulmano, vamos falar agora do lícito e o ilícito no Islã. A Sura da Mesa Provida. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Ó vós que credes, sede fiéis aos compromissos. É-vos lícito o animal dos rebanhos, exceto o que se recita para vós, e não torneis lícita a caça, enquanto estáis hurum. Por certo, Alá decide o que deseja. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله Inna Allaha shadidul iqab. Ó vós que credes, não profaneis os ritos de Alá, nem o mês sagrado, nem os animais em oferenda, nem as guirlandas. E não importuneis os que se estão dirigindo à casa sagrada, buscando o favor de seu Senhor e agrado. E quando não mais estiverdes hurum, caçai, e que o ódio para com o povo, por haver-vos afastado da mesquita sagrada, não vos induza a agredir. E ajudai-vos mutuamente na bondade e na piedade, e não vos ajudeis no pecado e na agressão. E temei Alá, por certo Alá é veemente na punição. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. É-vos proibido o animal encontrado morto, e o sangue e a carne de porco, e o que é imolado com invocação de outro nome que o de Alá. E o animal estrangulado, e o que é morto por espancamento e por queda, e por chifradas, e o que a fera devora parcialmente, exceto se o imolais, e o que é imolado sobre as pedras levantadas em nome dos ídolos,
É-vos proibido que adivinheis o destino por meio de varinhas da sorte. Isso é perversidade. Hoje os que renegam a fé se desesperam de aniquilar vossa religião. Então, não os receeis e receiai-me. Hoje eu inteirei vossa religião para vós, e completei minha graça para convosco, e agradei-me do Islão como religião para vós. Então, quem é impelido pela fome a alimentar-se do que é proibido, sem intuito de pecar, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Perguntam-te, Muhammad, o que lhe és lícito? Dize, são-vos lícitas as coisas benignas e a presa dos animais, caçadores adestrados, que ensinastes conforme Alá vos ensinou. Então comei do que para vós eles retêm, e mencionai sobre isso o nome de Alá, e temei Alá, por certo Alá é destro no ajuste de contas. O modo islâmico de abate. Irmão muçulmano, dependendo do seu habitat, existem dois tipos de animais, os marinhos e os terrestres. Os animais marinhos, isto é, aqueles que habitam na água, não podendo sobreviver fora dela, são todos lícitos. Não importa a maneira pela qual sejam obtidos, se são retirados da água vivos ou mortos, inteiros ou em pedaços, se são peixes ou animais marinhos, ou se são pescados por muçulmano ou por não muçulmano. O generosíssimo Senhor abriu amplamente suas mercês aos seus servos, permitindo-lhes comer de todos os animais marítimos, sem a exigência do sangramento. O homem está livre para caçá-los de qualquer modo que seja capaz, evitando apenas a crueldade desnecessária tanto quanto possível. Relembrando-nos dos seus favores, diz Alá, o Altíssimo: E foi Ele quem vos submeteu o mar, para que dele comesseis carne fresca. Está-vos permitida a caça aquática e seu produto pode servir de provisão tanto para vós como para os viajantes. Alá abrangeu tudo, sem exceção de nada, pois teu Senhor jamais esquece. Animais terrestres proibidos. No que se refere aos animais terrestres ou de superfície, Alá proibiu somente o consumo de carne suína, da carne de qualquer animal que tenha morrido por si só ou que tenha sido sacrificado a qualquer outro que não Alá, e o consumo de sangue. Essas proibições estão explicitamente mencionadas no texto do Alcorão, consistindo de 5 categorias principais e 10 categorias menores. Ao mesmo tempo, o Alcorão nos diz a respeito do mensageiro de Alá, Alá o abençoe e lhe dê paz. Ele lhes recomenda o bem e lhes proíbe o ilícito. Coisas impuras são aquelas que, apesar de alguns indivíduos as apreciarem, o povo em geral considera detestáveis. Como exemplo disso, no dia da confrontação de Khaybar, o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, proibiu o consumo da carne de asnos domesticados. Outro exemplo da mesma coisa é fornecido por uma tradição narrada tanto por Al-Bukhari como Muslim, que afirma que o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, proibiu o comer quaisquer animais ferozes que tenham dentes caninos ou de qualquer ave que tivesse garras. Animais ferozes são aqueles que se alimentam de outros animais, despedaçando-os para devorá-los, como, por exemplo, o leão, o leopardo, o lobo e outros parecidos. Aves com garras, como a águia, o gavião, o falcão, etc., agem do mesmo modo. Ibn Abbas relatou:
As pessoas do tempo da idolatria comiam certos alimentos e evitavam determinados outros, de acordo com seu capricho. Então Alá enviou seu profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, e revelou seu livro. E ele legislou sobre o que é permissível e o que é proibido. Consonantemente, aquilo que ele permitiu é halal, lícito, e o que ele proibiu é harum, ilícito. E aquilo sobre o que ele silenciou é permitido. Ibn Abbas então citou do livro: Dize: de tudo que me tem sido revelado, nada acho proibido para quem necessita alimentar-se, nada além de carniça, sangue fluente ou carne de suíno, uma vez que isso é abominável. Com base neste versículo, Ibn Abbas arguía que a carne de asnos domesticados é permissível. O imã Malik concorda com ele a esse respeito, considerando as aves de rapina mais como desaconselháveis do que como lícitas. Os juristas concordam que degolar um animal proibido não o torna lícito. Entretanto, torna-se então permissível usar o couro dele mesmo sem ser curtido. Este é o corredor por onde os bois entram na área de repouso. Em uma área arborizada e tranquila, as reses destinadas ao abate descansam por algumas horas, conforme os preceitos muçulmanos. Em seguida, passam por um túnel onde serão lavadas. Bismillahirrahmanirrahim. O ato seguinte é o abate propriamente dito, realizado por um muçulmano praticante que faz o corte em forma de meia-lua no pescoço do boi, proferindo a citação em nome de Deus. Em seguida, o boi é pendurado pelas patas traseiras para que todo o sangue de seu corpo saia pelo corte. Orelhas e chifres são cortados. São feitos entalhes ao longo do corpo e em seguida se procede à retirada do mesmo. Todas as extremidades, como patas e ponta das caudas, são retiradas. Os requisitos do abate da maneira islâmica. Os animais de superfície que são permissíveis como alimentos são de dois tipos. O primeiro consiste dos animais que são mansos ou domesticados, tais como os camelos, vacas, cabras, aves domesticadas e outras aves que se criam em granja ou quintal de casa, enquanto que os animais não domesticados e selvagens são do segundo tipo. Para tornar permissível a carne destes, o Islã requer que os animais da primeira categoria sejam abatidos do modo prescrito pelo Islã. O processo de desossa dos membros e de retirada do couro continua, sendo realizado por funcionários altamente treinados. A vesícula do boi, também conhecida como fel, é envolta em plástico antes de ser retirada para evitar que toxinas se espalhem pela carne. Mãos habilidosas, lâminas afiadas, e equipamentos modernos levam à retirada total do couro do animal
que será armazenado em local apropriado para ser depois utilizado. A cabeça do boi é retirada de uma vez. Em seguida são retiradas as vísceras. Vemos aqui o saco plástico com fel sendo separado do restante, sem que houvesse contaminação. Em seguida, a carcaça é cortada ao meio por poderosas serras. Ao mesmo tempo, outros funcionários vão retirando os excessos de pele e um pouco de gordura. Neste momento, todo o lote é verificado pelo Ministério da Agricultura e, após a aprovação, recebem o carimbo do Serviço de Inspeção Federal, o CIF. Depois, de acordo com o procedimento prescrito pela Federação das Associações Muçulmanas no Brasil, a carne é lavada para que qualquer vestígio de sangue seja definitivamente eliminado. A carne é transportada para câmaras frigoríficas, onde permanecerá por 48 horas. As câmaras são especificamente apenas para a conservação de carne obtida através do abate halal. As condições do abate islâmico. De acordo com a Sharia, a purificação legal da carne de animais requer que se satisfaçam as seguintes condições. Primeiro, o animal deve ser abatido com um objeto afiado que seja capaz de fazê-lo sangrar pelo corte de vasos sanguíneos, mesmo que o objeto seja uma pedra ou um pedaço de madeira. Adi ibn Hatim narrou ter dito ao profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz: Ó mensageiro de Alá, às vezes, quando vamos à caça, não levamos nenhuma faca conosco. Procuramos uma pedra ou um pedaço de madeira ou então uma cana afiada. O profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, disse: o objetivo é fazê-la, a caça, sangrar, seja com que meio se disponha, e pronunciar o nome de Alá ao fazê-lo. Segundo, o abate deve ser executado degolando o pescoço do animal ou perfurando-o na concavidade da garganta, causando sua morte. A melhor maneira é cortando-lhe a traqueia, o esôfago e as 2 veias jugulares. Entretanto, se for impossível abater o animal pelo modo estipulado, esta segunda condição é anulada. Por exemplo, o animal pode ter caído de ponta cabeça em um poço, tornando inacessível a sua garganta, ou pode ficar enfurecido e começar a coicear e a correr. Tais casos são então resolvidos como na caça, e é bastante ferir o animal em qualquer lugar que o faça sangrar. Com base em Rafi ibn Kadish, tanto Al-Bukhari como Muslim citam ter ele narrado como segue:
Estávamos em uma viagem com o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, quando os camelos se soltaram desenfreadamente. Como ninguém tinha um cavalo, um dos homens atirou uma flecha que atingiu o camelo e o feriu. O profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, disse: alguns desses animais são como as feras selvagens. Se algum deles agir desse modo, trate-o como tal. Terceiro, nenhum outro nome além do de Alá deve ser pronunciado sobre o animal durante o ato de abate. A respeito desta condição, existe um consenso entre os juristas. O povo da época da idolatria procurava propiciar as suas divindades e ídolos pelo sacrifício de animais a eles, ou invocando seus nomes enquanto abatiam, ou imolando-os nos altares a elas designadas. Como já mencionado, o Alcorão proibiu tudo isso com as seguintes palavras: estão-vos vedados tudo que tenha sido sacrificado com a invocação de outro nome que não seja de Alá, o que tenha sido sacrificado para os ídolos. Quarto, o nome de Alá deve ser mencionado durante o abate do animal. Isso está claro nos textos alcorânicos e nas tradições. Diz Alá o Altíssimo: comei, pois, de tudo aquilo para o qual haja sido invocado o nome de Alá, se crerdes em seus versículos. Não comais aquilo para o qual não haja sido invocado o nome de Alá, porque isso é uma profanação. E o mensageiro de Alá, Alá o abençoe e lhe dê paz, disse: se o sangue foi drenado do animal e o nome de Alá foi pronunciado no ato, então podeis comer dele. Esta condição é respaldada também por outras tradições fidedignas, que afirmam que o nome de Alá deve ser pronunciado durante a caça, justo no momento de se atirar as flechas ou de soltar os cães atrás da presa. Alguns eruditos são da opinião de que, apesar do nome de Alá ter sido pronunciado, não precisa necessariamente ser no momento do abate. Pode ser mencionado no momento de comer, uma vez que assim poderá se dizer que não foi comido sem evocar-se o nome de Alá sobre o alimento. No Sahih, de Al-Bukhari, encontramos uma tradição narrada por Aisha, que disse: algumas pessoas que se haviam tornado muçulmanas recentemente disseram ao profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz: as pessoas nos trazem carne, mas não sabemos se elas haviam dedicado esta ao nome de Alá. Devemos comê-la ou não? E o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, respondeu: evocai o nome de Alá sobre ela e comei. Após as 48 horas de resfriamento, as metades dos bois são retiradas e levadas para o setor onde cada tipo de carne será cortado por pessoal especializado. A carne bovina permite 21 tipos de cortes, entre os de primeira e os de segunda. As diferenças de classificação são determinadas pelos próprios cortes. Independente disso, os valores nutricionais são os mesmos. A boa carne de gado é fonte de proteína, fósforo, ferro e vitaminas do complexo B. A idade do gado influi no sabor e na maciez da carne. Quanto mais jovem o animal abatido, mais saborosa e tenra a carne. Facas afiadas e amoladores entram em ação. A partir deste momento, o boi passa a ser dividido nos mais variados tipos de carnes que conhecemos. Mãos habilidosas e treinadas de profissionais aprovados pela federação cortam a carne em locais exatos, com precisão cirúrgica, separando partes, retirando excessos, eliminando gorduras e peles e deixando pronta a carne que será enviada para todo o mundo muçulmano, que irá consumi-la com a certeza de que todo o preparo foi realizado de acordo com sua fé. Cada parte do boi é desossada, limpa e cortada nos pontos específicos para que se tenha cada tipo de carne que conhecemos: aba do filé, agulha, alcatra, paleta, chuleta, capa de filé, contrafilé, costela,
colchão duro, colchão mole, cupim, filé de costela, filé mignon, fraldinha, tatu, maminha, músculo, paleta, patinho, peito, pescoço, picanha, ponta de agulha e rabo. São os nomes dados a cada parte do boi, que é separada para que cada consumidor possa escolher o que mais lhe agrada. Depois de cortada e limpa, cada peça de carne é enviada para outro setor, onde a pesagem e uma nova limpeza mais detalhada são feitas. Em seguida, a carne é colocada na embalagem apropriada. A sabedoria da maneira islâmica de abate. A sabedoria das regras islâmicas de abate tem por objetivo tirar a vida do animal da maneira mais rápida e menos dolorosa, para o que se exige o uso de um instrumento bem afiado de corte para degolar o animal. É proibido lacerar a garganta com os dentes ou com as unhas, uma vez que isto causará dor ao animal e pode esganá-lo. O profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, recomendou que se afiasse a faca e acalmasse o animal, dizendo: Alá ordenou que tudo fosse feito com perfeição. Se é preciso matar, que se proceda da melhor maneira. Ao abater, proceda-se do melhor modo, afiando a faca, acalmando o animal. Em outra tradição, narrada por Ibn Omar, o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, disse: Quando um de vocês inicia o abate, que o mesmo o complete. Querendo com isso dizer que devemos afiar bem a faca e alimentar, dar de beber e acalmar o animal antes de abatê-lo. Ibn Abbas relatou que certa vez o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, viu um homem que estava afiando a sua faca depois de deitar o animal ao qual ia abater. O profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, censurou-o, dizendo: Você pretende fazê-lo morrer 2 vezes? Por que não afiou a sua faca antes de deitá-lo? Certa vez, Omar viu um homem arrastar uma ovelha pela pata para o abate. Ele disse: Ai de você, leve-a para a morte de uma maneira decente. Portanto, o objetivo principal aí é o de não ser cruel em demasia para com um animal infeliz, livrando-o do sofrimento desnecessário tanto quanto for possível. O povo idólatra gostava de decepar as corcovas dos camelos vivos e também as caudas gordas de ovelhas vivas para comê-las. A fim de fazer parar com tais costumes bárbaros, o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, proibiu que se comesse qualquer parte que se obtivesse dessa maneira, dizendo: Qualquer parte que se cortar de um animal vivo é carne morta. A carne colocada na embalagem plástica é enviada para um moderno equipamento que irá fazer o fechamento a vácuo. O ar é totalmente retirado da embalagem, o que mantém a carne isolada do meio exterior. Isto garante proteção contra fatores ambientais que poderiam deteriorar o produto. A ausência de oxigênio é a razão da cor mais escura da carne, e isso é perfeitamente normal. Tanto que, ao romper a embalagem, a carne reassume a coloração vermelho vivo ao entrar em contato com o ar. A coloração mais escura é um importante indicador de que a embalagem continua inviolada e em perfeitas condições. A esse processo se dá o nome de maturação. É um processo natural que torna a carne mais macia. A simples ausência de oxigênio e a temperatura de resfriamento ideal produzem o efeito. As enzimas da própria carne são liberadas, atuando sobre as fibras e tornando-as mais macias. Além disso, a carne se conserva por muito mais tempo, 45 dias quando resfriada e 180 dias quando congelada. Depois de embalada a vácuo, as peças são agrupadas por tipos e colocadas em caixas. Essas caixas são lacradas por um processo mecânico e depois irão para o setor de transporte, que irá distribuir para muçulmanos do mundo inteiro.
O significado da referência ao nome de Allah. Pronunciar o nome de Allah para purificar o ato do abate tem um significado sutil que nos fará bem considerar. Primeiro, esse costume se opõe diretamente ao costume que os idólatras praticavam, mencionando os nomes das suas divindades inexistentes ao abaterem os animais. Já que os politeístas mencionavam o nome de uma divindade falsa, como pode o crente deixar de pronunciar o nome do verdadeiro Allah? Segundo, esses animais, como os seres humanos, são criaturas de Allah e, como tal, têm vida. Como pode um homem assumir o domínio sobre eles e privá-los de sua vida sem primeiro ter pedido a permissão do seu e também deles, Criador em comum, a quem tudo pertence? Pronunciar o nome de Allah durante o abate do animal é uma declaração dessa permissão divina, como se aquele que abate o animal estivesse dizendo: este meu ato não é um ato de agressão contra o universo nem de opressão dessa criatura, pois é em nome de Allah que a abato, em nome de Allah que caço e em nome de Allah que como. Animais abatidos pelos povos do livro. Irmão muçulmano, vimos que o Islã recomenda que o animal deve ser abatido de uma determinada maneira. Os politeístas da Arábia e de outras nações haviam transformado os sacrifícios animais em cultos de adoração, ou melhor, em parte integrante do sistema de crenças deles, e em pilar de suas religiões, buscando aplacar as suas divindades pelo sacrifício de animais nos seus altares especiais, ou então evocando seus nomes no ato. O Islã aboliu tais ritos pagãos, ordenando que nenhum outro nome que o de Allah fosse invocado quando do abate, e proibiu que fosse sacrificado em um altar ou dedicado a qualquer outro que Allah, o Altíssimo. Acontece que, apesar dos povos do livro, os judeus e os cristãos, acreditarem essencialmente em um só Allah, ainda assim alguns muçulmanos supunham em que, em matéria de alimentos, os povos do livro deveriam ser tratados do mesmo modo que os idólatras. Daí ter Allah concedido permissão especial aos muçulmanos em relação a comer com os povos do livro e em relação ao casamento com as suas mulheres. Na quinta surata, a última surata do Alcorão a ser revelada, Allah diz: estão-vos permitidas todas as coisas sadias, assim como vos é lícito o alimento dos que receberam o livro, da mesma forma que o vosso é lícito para eles. O significado desses versículos é, em resumo, que daquele dia em diante, todas as coisas boas, puras e sadias são permitidas a vós muçulmanos. Consequentemente, não pode haver mais Bahira, ou Saiba, Wasila e Rami. Uma vez que Allah não o proibiu, o alimento dos judeus e dos cristãos lhes é permitido com base na permissibilidade original das coisas, assim como vós também podeis compartilhar o vosso com eles. Assim sendo, podeis comer a carne dos animais que eles abateram ou caçaram, e eles podem comer o que vós abaterdes ou caçardes. Enquanto o Islã assume uma atitude descomprometida para com os politeístas, ele é brando para com os povos do livro, pois eles são mais afinados com os muçulmanos pela crença na revelação divina, na profecia e outros fundamentos da religião. O Islã nos permite comer com eles, casar com as suas mulheres e, de modo geral, manter relações sociais com eles. Pode acontecer que, pelo convívio com os muçulmanos e em um ambiente islâmico e pela observação das suas crenças, práticas e caráter dos muçulmanos, eles possam vir a entender que o Islã é, na verdade, a sua própria religião, mas com um nível mais elevado de espiritualidade, uma legislação mais perfeita e livros de maior autenticidade, ao mesmo tempo mais livres das influências do paganismo, de conceitos formulados pelo homem e de falsidades. A aplicação da frase, o alimento dos que receberam o livro, é geral, e inclui as suas carnes, produções e outros alimentos. Todos estes são lícitos para nós, exceto aqueles que são ilícitos em si,
como, por exemplo, a carne de um animal morto, suína, sangue fluido, uma vez que estes são ilícitos, independente de serem obtidos de cristão, judeu ou muçulmano. Animais abatidos para as igrejas e para os festivais cristãos. Se não se ouve de um cristão ou de um judeu que um nome de outro que o de Alá, como por exemplo de Jesus ou de um santo, tenha sido pronunciado quando do abate, a comida que ele oferece é lícita. Se, no entanto, ele informa que o nome pronunciado foi outro que o de Alá, é ilícito, de acordo com a opinião de alguns juristas que alegam que o caso se encaixa na categoria daquilo que foi dedicado a outro que Alá. Já alguns outros têm a opinião de que a comida dos povos do livro foi-nos permitida por Alá, que tem conhecimento do que eles dizem quando abatem o animal. Alguém perguntou a Abu Ad-Darda se podia comer carne de carneiro abatido na igreja de São Jorge que lhe haviam dado. Abu Ad-Darda respondeu: Ó Alá nos perdoe. Não são eles um dos povos do livro, cuja comida é para nós tão lícita quanto a nossa é para eles? E então disse a seu interlocutor que poderia consumir aquela carne. Perguntado certa vez sobre o consumo de carne de animais abatidos para os festivais e as igrejas cristãs, ele respondeu: Eu a classifico como desaconselhável, mas não como ilícita. Desaconselhável porque temo que ela, a carne, possa ter sido dedicada a algum outro a não Alá. Mas não ilícita, talvez em parte porque, em relação ao povo do livro, o significado da frase, que não tenha sido dedicado a qualquer outro que não seja Alá, se aplica somente aos animais abatidos, somente para agradar às suas divindades, e não para o consumo. Quanto ao que abatem para consumir, é o alimento deles, e Alá diz: Estão-vos permitidas todas as coisas sadias, assim como vos é lícito o alimento dos que receberam o livro, da mesma forma que o vosso é lícito para eles. Animais abatidos por choque elétrico e outros métodos. Irmão muçulmano, a segunda questão é a seguinte: será necessário que o modo de abate de animais empregado pelos povos do livro seja igual ao nosso para que o alimento deles seja lícito para o nosso consumo, isto é, abate por degolamento? A maioria dos juristas sustenta que esta é uma condição indispensável, enquanto que um número de juristas da escola Maliki diz que não é uma condição exigível. O Qadi Ibn al-Arabi, ao interpretar o versículo da quinta surata, vos é lícito o alimento dos que receberam o livro, disse: esse versículo é uma prova decisiva de que a caça e o alimento dos povos do livro estão entre as coisas boas que Alá nos permite desfrutar. Perguntaram-me: se um cristão abate uma galinha, cortando-lhe a cabeça e a cozinhando em seguida, é permitido comer com ele ou partilhar seu alimento? E eu disse: coma, pois este é o alimento dele e o alimento dos seus sacerdotes e monges. Apesar de não ser a nossa maneira de abater o animal, Alá nos permitiu o alimento dele incondicionalmente, assim como tornou lícitas para nós outras coisas da religião deles, exceto aquelas que ele diz terem eles falsificado. Nossos eruditos têm dito: eles nos dão as suas mulheres em casamento e nos é permitido manter relações sexuais com elas. Em matéria de coisas lícitas e ilícitas, a relação sexual é de importância maior até que a de comer. Como pode fazer sentido, então, dizer-se que o alimento deles não nos é lícito? Esta, pois, é a opinião de Ibn al-Arabi. Em outra ocasião, ele disse: o que eles comem sem a intenção de torná-lo lícito para consumo, como, por exemplo, estrangulando o animal ou esmagando a cabeça deste, é ilícito. Não há contradição nesses dois pareceres dele. O que este último significa é que tudo aquilo que eles consideram religiosamente lícito para comer é lícito para nós, mesmo que o método de abater o animal seja diferente em sua religião ao nosso,
e aquilo que religiosamente não for lícito para eles, também é ilícito para nós. Na religião deles, o que é definido em relação ao abate de animais é a intenção de usá-lo como alimento lícito de acordo com ela. Tal é a opinião de um grupo de juristas da escola Malik. À luz dessa opinião, sabemos que as carnes importadas, tais como de frango ou bovinas enlatadas, que se originam dos povos do livro, mesmo que o animal tenha sido abatido por meio de choque elétrico ou outro parecido. Enquanto eles o consideram lícito por sua religião, é também lícito para nós. Esta é a aplicação que se dá ao versículo citado da 5ª surata. Vos é lícito o alimento dos que receberam o livro, a carne dos masdeístas e outros tais. Existe entre os juristas uma diferença de opinião em relação à carne de animais abatidos por masdeístas ou magos. A maioria proíbe o consumo dela por eles serem politeístas, enquanto que os outros dizem que ela é lícita porque o profeta, que Alá o abençoe e lhe dê paz, teria dito: tratem-nos como tratais aos povos do livro. O profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, aceitava a jizia dos masdeístas de Hajar. No capítulo do livro Al-Muhalla de Ibn Hazm, sobre o abate de animais, escreve o autor: eles também são um dos povos do livro. Sendo assim, todas as regras que se relacionam aos povos do livro também se aplicam a eles. Uma regra: aquilo que não vemos não deve ser esquadrinhado. Não se exige do muçulmano esquadrinhar aquilo que ele não testemunhou, como, por exemplo, como foi abatido o animal. O modo de abate atende às condições islâmicas? Foi pronunciado o nome de Alá durante o abate ou não? Se o animal foi abatido por muçulmano, mesmo que este seja um ignorante ou pecador, ou por alguém dentre a gente dos povos do livro, o consumo será lícito para nós. Nós já narramos uma tradição em que se diz ao profeta, que Alá o abençoe e lhe dê paz: as pessoas nos trazem carne e não sabemos se elas haviam pronunciado o nome de Alá ao abatê-la ou não. Devemos comê-la ou não? E o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, respondeu: mencionem o nome de Alá sobre ela e comam-na. Em relação à aplicação desta tradição, dizem os eruditos: ela prova que os atos e costumes dos povos são, a princípio, considerados corretos e apropriados, enquanto que o desvio ou o erro deve ser provado.